Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 3. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o tio da lição vai falando o pecado de Acã. A lição pede para a gente ler Josué capítulo 7, versos 16 a 19. Nós vemos aqui que Deus revela ao povo, o porquê o exército de Israel tinha perdido a guerra contra lá a cidade de Ai, os seus habitantes, o exército, devido à transgressão, porque levaram coisas condenadas para o meio do povo. Ele não revelou quem era o transgressor, mas disse que a guerra foi perdida porque havia coisas condenadas no meio do povo. É isso. E ao fazer isso, Deus estabeleceu aí um procedimento que revela aí a sua justiça e a sua graça. Ao ele não revelar a identidade do transgressor, Deus ali deu oportunidade para que a pessoa que fez e cometeu a transgressão pudesse vir pedir perdão, se arrepender, confessar o seu pecado. É isso. Então ele teve esse tempo, porque Josué, amando aí do Senhor, revelou que o povo deveria se santificar devido ao que estava no meio do povo, que na manhã seguinte eles iriam tirar sorte e Josué iria em tenda a tenda, falar com família por família, indivíduo por indivíduo, porque até que ele encontrasse ali o que estava escondido, que eram as coisas condenadas. Então nós vimos que Acã teve esse tempo aí de ir, se revelar, se arrepender. Então nós vimos que Deus deu oportunidade ali, um tempo de graça ali para que ele pudesse se arrepender, confessar o seu pecado, não é isso? Da mesma forma, a sua família, se soubessem o que aconteceu, tiveram também a oportunidade de decidir se queriam se envolver no encobrimento ou se recusar a ser cúmplice, não é isso? Como aconteceu com os filhos de Corá. Nós vimos que houve uma rebelião ali no meio do povo contra Moisés e Arão, e Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e contra Arão, que eram ali profetas ali, que estavam ali no meio do povo, que falavam diretamente com Deus, não é isso? E eles se rebelaram contra ele. Mas os filhos de Corá não foram mortos, porque não se envolveram com isso, não aceitaram o que os pais, o que o pai estava fazendo ali, não é isso? Então, nós vemos aí que houve oportunidade para Cã, houve oportunidade para a família também não ficar do lado ali do que Acã estava fazendo, mas infelizmente esse tempo de graça que é dado ali para ele e para sua família não foi aproveitado, não é isso? E ali nós vimos que infelizmente a sorte foi tirada, eles chegaram ali até Acã e a gente sabe que nada é escondido dos olhos penetrantes do Senhor. Você pode ver no Salmo 139, verso 1 a 16, 2 Crônicas 16, verso 9, que sabe que o que está escondido no coração do humano, ou seja, Deus sabe o que está escondido no coração humano. Ele conhece os nossos pensamentos, todos, Vocês podem ver isso em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Jeremias 17, verso 10 e Provérbios 5, 21. Ao chegar, ao cair a sorte ali para Cã,
Josué se dirige a Acã, chamando de meu filho, né? E ali, Josué, né, fala com ele para que ele confesse, né, que ele fale o que havia acontecido. E ali Acã, depois daquela pressão, depois de tudo, né, ele fala que realmente ele tinha pego aquilo ali. O coração de Josué estava cheio aí de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Uma vez que ele não aproveitou o tempo de graça, a oportunidade que ele teve de confessar, se arrepender de seu pecado, foi necessário que a justiça fosse feita, né? Ele pegou todos os utensílios condenados, pegou tudo que pertencia, né, a Acã, seus animais, seus familiares, seus filhos. Eles foram apedrejados, foram queimados, e depois se fez ali, se levantou ali um montão de pedra ali, né? A justiça foi feita, infelizmente, porque Acã e sua família, infelizmente, não aproveitaram o tempo de graça que existia para que eles pudessem se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado, para que a graça de Deus pudesse cobrir eles, né, e eles pudessem ser perdoados, né? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem aproveitado o tempo de graça que Deus tem dado a você? Você tem aproveitado a oportunidade? Lembre-se, nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada se pode esconder aos seus olhos, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que você está pensando agora. Então, se você está em pecado, né, se você transgrediu os mandamentos do Senhor, né, você está contra a palavra de Deus, Deus está dando um tempo de graça e oportunidade para que você pense no que você fez, para que você se arrependa do que você fez, para que você confesse o seu pecado, para que Deus, a tua graça, a graça de Deus, possa te alcançar e te perdoar, né? Pense nisso, né? Deus está te dando uma oportunidade hoje, e essa oportunidade pode cessar a qualquer momento. Basta que você venha a falecer de uma hora para outra. A oportunidade que você tinha de se arrepender, de confessar o seu pecado, acabou, né? Então, o tempo de se arrepender, o tempo de confessar, o tempo de entregar a sua vida a Cristo é hoje, né? Não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer hoje, né? Se arrepender, entregar a sua vida a Jesus, deixar de transformar a sua vida. Aproveite esse tempo de graça e viva na graça. Uma vez que você se arrepende, você confessa o seu pecado, você aceita a graça de Cristo, você está vivendo na graça de Cristo, porque você se arrependeu. E aí você está se preparando, né, para aquele grande dia, quando Cristo voltar, né, vier resgatar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardam seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos e mantêm viva a fé e o testemunho de Jesus. Pense nisso, aproveite esse tempo de graça, se arrependa, entregue a sua vida a Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.